Gente maravilhosa, muita felicidade para todos, muita paz, graças a Deus, que Jesus possa, habitar os nossos corações e a gente, tá bem fechadinho, a gente permaneça nessa graça, nessa paz de Deus, com muita saúde e muita paz é o que eu desejo. A gente deseja o melhor, O melhor. E é tão bom, A gente permanecer nessa graça de Deus, que é o principal na nossa vida. A gente permanecer na graça maravilhosa de nosso Deus. Gostosinho, café. Café tão gostoso. Maravilhoso. E mais um pão. Gente querida, eu tô lendo o livro da sabedoria. Eu tô no capítulo 13 do livro da sabedoria. Então já fiz o início, E agora tá falando do culto aos ídolos. Culto aos ídolos. Salomão continua, com esse tema. Ele tá falando do cultuar ídolos. O que seria isso, Essa é a legenda da Bíblia da Igreja Católica. Agora eu vou ler o texto, Infelizes os que põem esperança em seres sem vida. Então, ídolos são seres sem vida. Que coisa, Seres sem vida que ele fala, ídolos. Chamando deuses a obras de mãos humanas. Então, Salomão está falando que está se chamando de deuses obras que são feitas por mãos humanas, Ouro e prata trabalhados com arte. Então, obras feitas por mãos humanas, ouro e prata trabalhados com arte, ou pedra inútil, obra de mão antiga. Ele está falando da escultura, Representações de animais. Então, Salomão, ele verificou esse tipo essa situação, Um carpinteiro serra um tronco jeitoso, uma escultura de madeira, E com mão habilidosa, apronta um utensílio para os usos correntes. As sobras do seu trabalho emprega-as no preparo da comida e se farta. O que ainda sobra e para nada serve um pau torto e cheio de nós. Então, Salomão, ele chama aquela obra, é uma escultura, mas ele está falando que é uma obra torta que para nada serve. Não, um pau torto e cheio de nós. Ele o torna e apara com a diligência das horas vagas, modela com habilidade despreocupada e dá-lhe aspecto de homem. Ou torna-o semelhante a animal desprezível. Olha, ele falou desprezível, a palavra. Unta-o com mínio e pinta-lhe de vermelho a superfície, revestindo-lhe todas as manchas. Quer dizer, faz a pintura da imagem, É uma imagem, É uma imagem, uma representação,
É uma imagem de um ser humano, dar um aspecto de homem, né? Fabrica para a sua obra um nicho digno dela e coloca-o na parede, prendendo com um prego. Toma cuidado para que não caia, pois sabe que não cuidará de si próprio. Então Salomão está falando para tomar cuidado, para que não, para não cair, né? Pois sabe que não cuidará de si próprio, que é uma imagem. É o que eu falei, é uma imagem. Que é uma imagem e precisa de auxílio. Então a imagem você tem que tirar, né? Você tem que botar na parede. Na parede você coloca ali você coloca. A imagem precisa de um auxílio, né? É o que ele está falando, né? Mas se quer rezar por seus bens, seus casamentos e seus filhos, então se você quer ter uma vida feliz, né, rezar por você, por seus bens, por seus casamentos, por seus filhos. Então pode se imaginar que se ele do jeito que ele está falando, se recorre à imagem, né, a escultura, pedindo pelo casamento, pedindo pelo filho e pedindo pelos bens, né? Não se envergonha de dirigir a palavra a um ser sem vida. Pede saúde a um inválido. Ele está falando que a pessoa está pedindo saúde a um ser que não tem. Inválido, eles chamam de inválido. É uma imagem, né? Uma escultura. É um ser inválido. Ele falou inválido, isso. Implora a vida a um morto. Então ele está chamando de morto, né? A imagem, escultura, que a pessoa recorre à escultura para pedir a vida a uma imagem que está sem vida, segundo ele, né? Salomão. Pede feliz viagem a quem não pode dar um passo. Então a imagem não pode caminhar sozinha, né? Ela não anda. Então tá pedindo uma viagem a uma imagem que não caminha sozinha. E para obter lucros e êxito nos trabalhos e empresas, olha quanta coisa Salomão fala que ele dá a entender, né? Que se pede a imagem, uma viagem, lucro, êxito, saúde, né? Pede força a um ser cujas mãos não têm força. Meu Deus. Então ele tá falando que é um ser que não tem força na mão. É muito forte, eu acho. Ele tá falando sobre. Ele termina aqui o capítulo 13. Capítulo 13 termina. Ele tá falando do culto aos ídolos, né? É bem forte. Eu tenho como hábito recorrer a Deus, né? O Espírito Santo. É a minha espiritualidade. A minha espiritualidade é o louvor, a adoração, o clamor a Deus. E eu tenho esse hábito de escutar, né? Os pastores, as pregações. É uma situação que me deixa muito feliz. E essa leitura do culto aos ídolos, ela é muito forte mesmo. Muito forte. Então é isso. Vamos fortalecer nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo, vive e reina para sempre. Amém. Todo louvor, honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia para todos.